Bom, pessoal, vamos lá. Tá na hora, né? Vou liberar aqui o telefone. Tô tentando achar aqui uma posição. Vou botar o celular junto com o computador, porque pra galera de casa, ó. Deixa eu inverter. Vamos lá, tirando a musiquinha. Meu povo, bom dia a todos. Galera que tá comigo aqui ao vivo pelo Portal F3, pelo site do Portal. Deixa eu ligar aqui a luz, a luminária. Iluminar aqui o ambiente. É um prazer estar com vocês ao vivo pelo site do Portal. É um prazer estar com vocês pelo Periscope. Como já de costume, ao longo de todos esses dias, eu vou puxar as duas transmissões simultâneas, ok? A galera que está aqui no Portal comigo, a galera que está no Periscope aqui pelo celular. Vou tentar equilibrar o celular aqui, tá? A gente vai ter uma manhã maravilhosa. A gente vai começar hoje falando sobre imunidades específicas do ITBI e do ITSMD, temas que são sempre potenciais para a prova. Eu vou começar cuidando com vocês da imunidade na desapropriação para fins de reforma agrária, uma questão muito forte de prova, ok? Deixa eu botar o celular aqui atrás, para a gente achar uma posição boa para fazer a transmissão. Bom, acho que assim ele vai. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai fazer o quê? A gente vai conversando sobre imunidade na desapropriação para fins de reforma agrária e logo na sequência a gente vai falar de imunidade no direito societário, fusão, cisão, incorporação de pessoas jurídicas. Dois temas muito fortes de prova. No primeiro tema, a gente vai fazer uma mistura entre direito tributário, direito constitucional, direito agrário, direito administrativo, desapropriação para fins de reforma agrária e imunidade tributária. No segundo tema, é uma mistura entre direito tributário, direito empresarial, direito civil, imunidade quando ocorre fusão, cisão e incorporação de pessoa jurídica. Tudo bem? Eu queria cumprimentar algumas pessoas que eu vejo que estão ao vivo no Periscope, está com uma audiência muito qualificada aqui. Eu percebi que entraram aqui duas professoras sensacionais do mundo do direito penal e do processo penal, e são duas amigas queridas que eu tenho muita honra de tê-las como professoras no corpo docente do Portal F3. Eu vi que sinalizaram ali que entraram a professora Beatriz Abraão, Bia Abraão, e a professora Cláudia Barros Porto Carreiro, lá do Rio de Janeiro. A professora Cláudia Barros é promotora de justiça, membro do MP do Rio. A professora Beatriz Abraão é uma grande advogada criminalista, né? Estou vendo que ambas estão aí presentes. Um beijo carinhoso para a Bia e para a Claudinha. Integram o corpo docente do nosso curso do Portal F3. As duas têm um traço muito parecido, né? São dois foguetes dando aula, inflamadas, né? Numa adrenalina campeã. Né? São daqueles perfis de professores que você não vê o tempo passar e a aula está sempre dinâmica, motivada e você fica naquela adrenalina gostosa durante uma aula bem movimentada, bem agitada. Elas têm energia incrível. Então, um beijo para essa dupla aí, Beatriz Abraão e Cláudia Barros Porto Carreiro, que estão comigo aqui ao vivo pelo Periscope, são professoras do Portal F3, tenho muito orgulho de ter elas no time. A galera que está no Periscope, se puderem, sigam elas. Bia Abraão, aparece um monte de coraçãozinho rosa, e Barros Porto Carreiro, que é a Claudinha Barros. São duas professoras de alta envergadura no mundo acadêmico, muito respeitadas por todo o meio acadêmico nacional. Grandes professoras, enobrecendo a nossa audiência. Mandar um abraço aí pessoal do Concurseiro Guerreiro, que está aí também. Mandar um beijo para os meus ex-alunos e queridos colaboradores, né? Trabalham sempre aqui junto com a gente, o professor Kleber Barros, a professora Jaqueline Elian, que está aí sempre com a gente, a Super Jaque. Mandar um beijo aí para o professor Robert Bezerra, né? Começando com muito brilhantismo sua carreira acadêmica. Um dia foi meu aluno também, mais um que eu tenho a honra aí de estar abrindo portas e lançando no mercado, professor de Direito Civil e Processo Civil. Um beijo a todos vocês, tá? A gente vai começar aqui, eu estou só esperando bater aqueles minutos iniciais que a rota se estabiliza para a transmissão. Vocês que estão no Periscope, saibam que essa aula eu estou fazendo ela ao vivo, por dentro do site do Portal F3. Estou com meu celular aberto aqui atrás da câmera do computador,
para poder transmitir também para quem não está matriculado no meu curso, para os alunos que me seguem, que estudam comigo, poderem me acompanhar pelo Periscope. Mas a galera que tem hoje é uma turma de quase 1.400 pessoas matriculadas no meu curso de tributário, estão tendo aula ao vivo todo dia comigo. É o que eu digo sempre a vocês, né, moçada? Não é porque é Natal, não é porque é Ano Novo que a gente vai parar de estudar. Estudar é todo dia. Estudar é igual a tomar banho. Estudar é igual a escovar dente. Estudar é igual a se alimentar. Se a gente puder, a gente faz várias vezes por dia. Correto? Então, cumprindo a nossa meta, cumprindo a nossa missão de estudarmos todo dia, a gente vai seguir aqui com mais um aulão. Tá bom? Alex, um beijo para você, Alex Guilherme, hein? João Pessoa, grande Alex. Então, vamos lá, vamos tocar o barco. Eu vou começar com um tema muito forte de prova, tá certo? Vou só pedir a galera agora que pare as mensagens ali no Periscope, tudo bem? Vou pedir a vocês aí do Peri que pare um pouquinho. Galera do Scope aí, né? Scope tá na moda, falar que é o Scope, né? A gente vai de escopetando hoje, escopeta, só de escopeta, só rajada de escopeta. Então eu vou pedir a vocês aí do Periscope que segurem as mensagens. Um beijão para todos vocês, Wanda, Mila, Carol, a galera toda que tá aí, que eu amo de paixão, tá? Pare um pouquinho as mensagens pra gente começar agora o bate-papo jurídico, certo? E vamos tocar aqui, começando a falar sobre imunidade tributária, reforma agrária, desapropriação, um tema muito, muito bom. Valeu? Então segure as mensagens. Nanda, Kelma, Cirlane, beijo pra você. Cirlane, mande um beijo pra Sami, mande um beijo pra Dira, pra Fran, pra Aninha, pra Pati, pra Fi, mande um beijo pra Nelminha, mande um beijo pra toda aquela galera top lá, tá? Um beijo no coração de cada um e de todas. Então, galerinha, vamos lá? Sem mensagens agora, Periscope cessando as mensagens e vamos embora. Vamos lá, Arlota, vamos lá, sem mensagens aí, todo mundo. Povo lindo, uma das grandes questões trabalhadas nas provas de concursos públicos e também no exame de ordem é a questão que envolve a impossibilidade de cobrança de impostos quando certa pessoa adquire um imóvel em razão de procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária. Prestem bem atenção. Quando certa pessoa adquire um imóvel em razão de procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, esse adquirente do imóvel, que foi outrora desapropriado de outrem, esse adquirente, ao adquiri-lo como um dos beneficiários do programa de reforma agrária, não pagará impostos para registrar a aquisição desse imóvel, né? Para registrar o título de aquisição e com o registro se tornar proprietário desse imóvel. A Constituição veda a incidência de impostos quando esse perfil de pessoa está adquirindo imóvel. Que perfil de pessoa? O beneficiário de um programa de desapropriação para fins de reforma agrária. Eu vou te explicar como é que isso funciona na prática, para que você entenda o teor da informação e para que você possa, na hora da prova, identificar na questão que é desse tema que se trata e saber como responder, acertando com maestria a sua resposta e ganhando a pontuação integral no quesito. Preste atenção. Vou repetir mais uma vez a informação, valendo-me das já conhecidas e habituais ferramentas de memotécnica, usando aqui o processo de repetição, primeiro da informação, para depois explicá-la fundamentando-a. Então preste atenção na informação mais uma vez. A informação que você vai aprender o conteúdo dela e como usá-la, a informação é: não incidem impostos sobre aquisições de bens quando alguém está adquirindo um bem em razão de desapropriação para fins de reforma agrária. Não incidem, ora ITD, ora ITBI, ora impostos residuais federais, não incidem impostos quaisquer sobre uma aquisição de imóvel que foi desapropriado para fins de reforma agrária. Essa é a informação que eu quero trabalhar o conteúdo com você. A não incidência de impostos contra um adquirente de imóvel que adquiri-lo-á sem se sujeitar à incidência dos impostos, quando estiver adquirindo o bem em razão de um procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária.
antes que eu fundamente essa informação, já saiba em preliminar que quando essa questão cai em provas, o que cai é exatamente a narrativa de uma situação fática, em que determinada pessoa, o seu José, o seu João, Dona Maria, aparece na questão na condição de adquirente, na qualidade de adquirente de um imóvel que foi desapropriado para fins de reforma agrária. E essa pessoa, portando o título que viabiliza a aquisição da propriedade, se dirige ao registro imobiliário. E quando essa pessoa vai se dirigir ao órgão competente do registro imobiliário, que em regra, por se tratar de imóvel rural aqui, vai ser o cadastro rural, essa pessoa é surpreendida com a exigência de que pague imposto, ora o ITCMD, pela doação, quando essa aquisição é sem oneração, ora o ITBI, quando a aquisição é onerosa. E então o que cai na prova é exatamente essa narrativa, e então a banca examinadora formata a indagação perguntando se o imposto incide ou não incide, se é devido ou não o ônus fiscal que está sendo imposto ali, se acertou o município ao exigir a cobrança do ITBI, se acertou o Estado ao exigir a cobrança do imposto sobre doação ou não. E você vai responder que a postura da Fazenda está errada, violando garantia constitucional, vou dar o artigo, desse administrado, garantia essa que o assegura a liberdade de adquirir o imóvel desapropriado para fins de reforma agrária, sem se sujeitar à incidência de impostos. Então, ainda nem te expliquei a fundamentação, mas você, na prova, vai com certeza enveredar por essa linha de raciocínio para construir a tua resposta. A linha de raciocínio que a gente vai destrinchar em detalhes agora em minutos, que vai dizer, vai expor que não incidem os impostos. Esse adquirente goza de imunidade tributária. Ele tem uma imunidade tributária. Ele é protegido por uma norma constitucional que veda que incidam impostos em situações como a que ele está envolvido. Aquisição de imóvel que foi outrora desapropriado de outrem para se implementar programas de reforma agrária. Esse beneficiário assentado na terra que adquire o bem ao fazer o registro do título expedido pelo poder público, viabilizador do registro, registro esse que proporcionará a aquisição. Ao se proceder ao registro do título, quando se está registrando um título que prova que o bem que está se adquirindo, se está adquirindo em razão de programas de reforma agrária, não incidem impostos sobre esse registro, sobre essa aquisição de propriedade, porque vigora imunidade tributária. Essa imunidade tributária está prevista na Constituição, no artigo, que não poderia ser outro, fora do sistema tributário. Está não no título 6, capítulo 1 da Constituição. O sistema tributário está no título 6. O título 6 tem 2 capítulos. Sistema tributário, capítulo 1. Orçamento e finanças, capítulo 2. O sistema tributário é o capítulo 1 do título 6. Não é no sistema tributário que a gente vai encontrar essa norma de imunidade de impostos na desapropriação agrária. A gente vai encontrar essa norma no título 7 da Ordem Econômica, no título subsequente. O título 7 vai do artigo 170 ao 192. O capítulo 1º vai cuidar de algumas disposições gerais, que são o direito econômico constitucional propriamente dito. O capítulo 2º vai cuidar da política urbana, nos artigos 182 e 183. E o capítulo 3º do título 7º da Constituição é o que cuida da política fundiária, agrícola e de reforma agrária. Vai do 184 ao 191, são 8 artigos que formam o chamado direito agrário constitucional. Vocês sabem que uma das minhas facetas é que eu também leciono direito agrário. É a linha do meu 2º mestrado, é uma matéria que eu sou apaixonado, tenho um livro quase pronto, só não terminei por descaração pessoal mesmo. Eu tenho 400 páginas escritas no computador sobre direito agrário e falta é tirar uma semana para chegar lá, aprimorar, ajustar alguns julgados recentes do STJ e do STF. A obra pronta, um curso de direito agrário resumido, 400 páginas, na hora que editava para as 550. Pronto para a galera concurseira que faz concurso em área federal e em procuradorias estaduais, PGE, PGM, que cai muito direito agrário, questão das terras. E no direito agrário constitucional a gente tem 8 artigos, 184 a 191. E é lá no artigo 184 que abre esse capítulo 3º do título 7 da Constituição, capítulo 3º chamado Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária,
É lá nesse capítulo 3º, artigo 184, que a gente vai encontrar essa previsão dessa imunidade tributária, no parágrafo 5º do artigo 184. O artigo 184, parágrafo 5º da Constituição. Artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, ele vai determinar a proibição de incidência de impostos municipais, estaduais ou federais quando alguém estiver adquirindo imóvel que tenha sido desapropriado para fins de reforma agrária. O artigo 184, ele é a base constitucional da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. É evidente que a gente tem uma legislação infraconstitucional, que é utilizada muito nas provas de direito administrativo, que rege a desapropriação para fins de reforma agrária com minudez de detalhamentos. A Lei de Direito Material, que é a Lei Ordinária 8.629 de 93, e a Lei de Direito Processual, que é a Lei Complementar 76 de 93, atualizada pela Lei Complementar 88. Então a gente tem as leis complementares 76 e 88, cuidando do procedimento dos aspectos processuais da desapropriação agrária, e a gente tem a Lei de Direito Material, que é a Lei 8629 de 93. Essas três leis regulam com pormenores de detalhes todo o procedimento que guia a desapropriação por interesse social para fins de se implementar a reforma agrária. A base constitucional que lastreia com supremacia normativa constitucional essas leis e esse procedimento é o artigo 184 da Constituição. É no artigo 184, lá no 5º parágrafo, 184, parágrafo 5º, que nós vamos encontrar a norma constitucional que fala da não incidência dos impostos quando alguém adquire imóveis que estão sendo alienados para esse alguém adquirente, após terem sido desapropriados para fim de se implementar programas de reforma agrária. Tome cuidado, e aí, antes de eu avançar no mérito da questão, fechando as preliminares, tome cuidado, porque por uma imperfeição de linguagem, no momento de rara infelicidade, o Constituinte, ao invés de falar em imunidade, ele falou em isenção. O Constituinte, ele, num lapso de descuido, ele falou que são isentas de impostos federais, estaduais ou municipais as operações de alienação para alguém ter a aquisição de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Na verdade, o uso da expressão isenção foi uma falha de redação textual. Pode confiar que eu não sou maluco de falar isso em público se eu não tivesse certeza absoluta. Uma falha identificada pela doutrina unânime, uníssona, chancelada que foi falha, chancelada essa verdade que foi uma falha pelo STF em incontáveis julgados. A gente sabe que a palavra isenção ela tem um outro significado jurídico. Isenções não estão na Constituição. Não é o Constituinte quem concede isenções. Isenção é a palavra que a gente usa para que a gente identifique um benefício concedido no plano infraconstitucional. Isenção é um benefício que é dado através de lei, salvo o ICMS que não é por lei. No ICMS é um mundo à parte. No ICMS as isenções de ICMS vêm de acordos, ok? De atos multilaterais. Isenções de ICMS ou vêm de convênios no CONFAS ou de tratados internacionais. Salvo ICMS, isenções são dadas por leis específicas, falo isso em todas as aulas, sempre dou um jeito de falar de isenção na minha aula, porque é um tema que sempre cai em prova. Então, as isenções são benefícios fiscais que são dados infraconstitucionalmente pelo fisco, pelo credor, em regra através de lei, salvo ICMS através de lei, para dispensar o contribuinte de pagar algo que ele teria que pagar não fosse a isenção, porque o tributo incide. A isenção atua no campo da incidência tributária, tem fato gerador, tem relação jurídica obrigacional existente, e a isenção é a dispensa do dever de pagamento, a dispensa do dever de cumprir a norma no que diz respeito à obrigação principal de pagar o tributo. Isenção é um benefício dado abaixo da Constituição e não na Constituição. A Constituição traz comandos que proíbem a incidência de tributo. São regras constitucionais de não incidência constitucionalmente qualificada. Eu não vou voltar a essa explicação porque eu levei mais de 1 hora falando sobre isso ontem e já tinha falado disso no começo de dezembro com vocês. Então, quando eu falo da imunidade tributária, eu passei ontem mais de 1 hora explicando isso. Não, periscope aí que somando quem viu ao vivo com a reprise deu quase 2.000 pessoas. Né? Então, a imunidade é um benefício que decorre de normas constitucionais que proíbem a incidência de tributo. A imunidade é o nome do benefício.
do efeito benéfico que resulta da norma constitucional que proíbe a incidência de tributo. Então, nós temos normas constitucionais que excluem o exercício da competência tributária, vedando a incidência de tributos em certas situações. Quando isso é feito, se gera uma imunidade tributária. Imunidade é o apelido que se dá a esse benefício emanado da Constituição. O benefício que algumas pessoas recebem, como é o caso do adquirente de imóvel desapropriado para fins de reforma agrária, esse benefício por via do qual essa pessoa está protegida por uma norma constitucional que proíbe que o tributo incida. Então a norma constitucional vem e diz, não incide o tributo tal na hipótese X. E suposto, sob essa hipótese, não incidirá o tributo, porque a Constituição proibiu. E se a Constituição proibiu, nenhuma outra fonte normativa pode autorizar aquilo que a Constituição proíbe. Por isso se fala que quando o benefício vem da Constituição, se gera uma imunidade ao tributo. O beneficiário está imune. O Constituinte, na hora de redigir o artigo 184, parágrafo 5º, cometeu um equívoco, que ele cometeu em dois momentos. Um foi aí, mas tem um outro artigo que ele comete o mesmo equívoco. Ele, na verdade, quis dizer que não incide o tributo. Será beneficiado o contribuinte, porque não incidirá o tributo. Só que na hora ele não achou a melhor linguagem. E por um erro técnico usou uma expressão que tem um outro significado jurídico. Falou que são isentos. Então o Constituinte diz que são isentas de impostos federais, estaduais ou municipais as alienações de imóveis desapropriados para fim de reforma agrária. Repito, não são isentas. Quem isenta é o legislador infraconstitucional. Isenção é um ato pelo qual eu vou dispensar alguém de pagar um tributo que está incidindo. Eu dispenso antecipadamente alguém de pagar um tributo que vai incidir sobre o fato gerador futuro. Isenção é sempre para frente, é sempre para a dívida futura. Perdão de dívida velha é remissão com SS. Dívida futura, antecipadamente dispensada, é isenção. O tributo incide, mas você não precisa pagar, ou o todo, ou em parte, se a isenção for total ou parcial. É uma dispensa total, uma dispensa parcial de pagamento dada por antecipação. Então a isenção é um benefício que se dá através de lei para dispensar alguém de pagar um tributo que incide. O fato é típico, ele gera relação tributária, gera obrigações acessórias. E o Constituinte, por uma falha, falou que são isentas. Não são isentas, são imunes. O Constituinte está imunizando. Então, o artigo 184, parágrafo 5º, é um dos dois artigos da Constituição, é um dos dois dispositivos da Constituição que, por equívoco de linguagem, chamaram de isenção, o que é imunidade. Você pode confiar no que eu estou falando sem medo. Eu dou aula há 15 anos. Eu trabalho com pessoas estudando para concursos públicos e exame de ordem há 15 anos, uma década e meia. Eu dou aula desde quando eu me formei, em 2001. O que vocês imaginarem de direito tributário, eu já li. O que vocês imaginarem de livro, doutrina, manual, dissertação, eu já li. Jurisprudência do Supremo aqui na palma da mão, fechadinha, na ponta da mão. Não é? Atualizadíssima na cabeça. Então, pode confiar sem medo. Não existe isenção na Constituição. O que existe na Constituição são normas que vedam a incidência de tributos. E o que ocorreu foi um descuido da linguagem normal. O Constituinte é um ser humano. Quem estava escrevendo o título 7 não eram tributaristas, o título 7 não era uma casa do direito tributário, que era o sistema tributário do título 6. E aí no artigo 184, parágrafo 5º, aconteceu esse lapso de descuido, igualmente ao que ocorreu no 195, parágrafo 7º, 195, parágrafo 7º, e são os dois dispositivos da Constituição em que a linguagem, o texto, fez menção a uma expressão errada. Lá no 195, parágrafo 7º, se diz que as entidades beneficentes de assistência social são isentas de contribuições de seguridade social. Elas não são isentas, elas são imunes. É uma imunidade. Assim como no 184, parágrafo 5º, se fala que são isentas de impostos as operações de alienações de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Não são isentas, são imunes. Bom, feita essa consideração, você está aí tomando nota quais são os dois artigos da Constituição, e somente um me interessa nessa aula de hoje. Os dois artigos da Constituição que falam que são isentas quando são imunes àquelas situações, ok? Então houve um equívoco na codificação do Instituto, no uso do Instituto, no uso da linguagem constitucional. Bom, então nós estamos falando a partir de agora, não do 195, parágrafo 7º, não é tema da aula de hoje. Hoje a aula é sobre ITD, ITBI, desapropriação agrária, nesse primeiro bloco. Então, nós estamos falando da imunidade tributária, que favorece os adquirentes de imóveis que estão adquirindo imóveis que foram desapropriados para fins de reforma agrária, tudo bem? Quando essas pessoas forem registrar o título que proporciona a aquisição da propriedade, e o que vai proporcionar a aquisição da propriedade é exatamente o registro, né? O título é a causa para adquirir, é o nexo causal que permite adquirir, o título não lhe dá propriedade. O que defere a propriedade é o registro.
O registro é o modo de aquisição da propriedade, ok? Então, vigora uma imunidade para essas pessoas e elas não vão se sujeitar à incidência de impostos quando forem registrar esse título expedido para viabilizar o registro por via do qual se materializa a aquisição do imóvel. Vejam bem, meus amados, vamos conversar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem em que contexto isso ocorre, ok? Qual é a situação em que isso acontece. Olhem bem, o que é reforma agrária? O que é desapropriação agrária? Reforma agrária. Reformar o agrário. Reformar é transformar, reconstruir, reestruturar, modificar a imagem que se exterioriza, modificar o conteúdo, modificar aquela existencialidade. Eu vou transformar. Eu vou dar uma outra forma. Reforma agrária. Agrário vem de ager, agri, ager, homem versus terra. A expressão ager ou agri e toda a cultura da agricultura, lato sensu, é a expressão que a gente usa para designar as relações que o homem tem com a terra. Deus nos deu a terra e a gente explora a terra para saciar as nossas necessidades. E através da terra nós obtemos diversas utilidades. Toda atividade que envolve o homem e a terra é uma atividade da ager, da agrária. Existem diversos tipos de atividade nesse relacionamento amoroso do homem com a terra. Ultimamente, muito mais vilão e bandido do que protetor. A gente chama de atividades agrárias. Existem 4 atividades agrárias típicas. A pecuária, que é explorar animais. O plantio, que é inseminar a terra com a semente para colher o fruto. Que é a agricultura em sentido estrito, que é o plantio, que legitima uma série de variações. Lavouras temporárias, permanentes, hortigranjearia. Pecuária, plantio ou agricultura em sentido estrito. Extrativismo, que é a gente se apropriar do que a gente acha na terra e a terra nos dá de graça e a gente se apropria. Pode ser o extrativismo vegetal, mineral ou animal. E a agroindústria, atividade de transformação de insumos extraídos, mudando a estrutura natural, num pequeno processo de transformação ali no próprio campo, para depois, se for o caso, levar para uma indústria maior ou colocar para a utilidade do ser humano após passar por um pequeno processo de transformação, agroindústria. Então eu tenho plantio, pecuária, extrativismo e agroindústria, ok? Como atividades agrárias. O mundo agrário é esse mundo dos homens explorando a terra. A finalidade do mundo agrário é permitir que os homens em sociedade, na civilização, se apropriem das benesses que a terra fornece para saciar suas necessidades e desenvolver utilidades que lhes sejam, como o nome diz, úteis. O problema é que no Brasil, nós, não obstante sejamos abençoados com um imenso mundaréu de terras, o Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e desses 8 milhões e meio, uma grande quantidade dessa terra é terra que tem condições de ser explorada em atividade agrária, para o plantio, para a pecuária, tem condições boas para fazer extrativismo em diversas localidades do país. Não obstante tenhamos uma vasta extensão de terra, essa terra não é distribuída equitativamente. Então nós temos um problema que é fruto de um equivocado e lastimável processo histórico, desde a descoberta e a colonização por exploração e não por povoamento, para sufocação e não para desenvolvimento do nosso país, de modo que hoje aproximadamente 20% da população brasileira é titular de 80% das terras. Porquanto, em média, 80% da população brasileira se esmaga em 20% das terras. Nós temos uma distorção muito grande entre a quantidade de pessoas e a quantidade de terras. E aquele direito que a Constituição diz que todos nós temos como direito social, a habitação, a moradia, o direito de propriedade narrado no artigo 5º, moradia e habitação no artigo 6º, é uma utopia. Ainda se trafega no campo do ilusionismo constitucional de Pinto Ferreira. Ainda se trafega no campo da constitucionalização simbólica de Marcelo Neves. Você não tem na prática o acesso à terra para todas as famílias e pessoas. As pessoas se amontoam em cima de montanhas, de morros, criando comunidades sem a mínima condição de vida digna.
porque não conseguem acessar terras, enquanto poucas pessoas possuem milhares de alqueires de terra. Então nós temos uma crise, que o direito, bem ou mal, foi chancelando com as leis que foram legitimando a propriedade, as terras, não colocando limite, quantidade por pessoa. E hoje existem pessoas que possuem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e dezenas de milhares de hectares de terra para uma família. Enquanto existem milhares e milhares e milhares e dezenas de milhares de famílias que não têm uma terra para plantar o que vão consumir para sobreviver. É uma crise, não adianta fechar os olhos para isso. Você não pode ser egoísta ao ponto de ignorar, pelo menos juridicamente, antropologicamente, sociopoliticamente, esse fenômeno. O Brasil tem uma crise que qualquer pessoa estudiosa detecta. O Brasil tem uma população imensa, tem terras em quantidades invejáveis por qualquer país do mundo, só que essas terras pertencem à minoria. E a maioria se esmaga. Isso é uma crise histórica que daqui a alguns anos vai acabar numa grande revolução. Não tenha dúvida nenhuma que isso vai chegar numa grande revolução. Como sempre foi na história da humanidade, em que a maioria oprimida vai sendo sufocada pela minoria opressora que vai saqueando e arrancando tudo até quando a maioria não aguenta mais. E diferente, a maioria, porra. E ela volta com a força da revolução e destrói essa minoria opressora e a gente recomeça a escrever uma nova história naquele estado. Então, resultado, essa crise na distribuição das terras leva a uma péssima qualidade de atividade agrária no Brasil. Eu tenho muita mão de obra sem trabalho, eu tenho muita gente sem terra para plantar, eu tenho muitas terras ociosas que não são exploradas, não são produtivas, não se dá sequer função social. E eu deixo de ter insumo para a indústria, alimento para a população, trabalho para a população. Porra, se eu gero trabalho, eu gero renda. Se eu gero renda, eu diminuo despesa com Bolsa Família, com projeto assistencial. Eu não tenho que ficar dando Bolsa Família para vagabundo, porra. Eu tenho que dar trabalho. Eu tenho que dar trabalho para gerar salário, caralho. E não ficar dando esmola, que acorrenta numa escravidão invisível, que escraviza numa corrente invisível. Aquela pessoa que fica a vida inteira na mediocridade de ter R$1.000 por mês para não trabalhar, pelo menos não ter nada. Como assim? Não é assim que se faz uma população crescer. Não foi assim que o Japão se reergueu depois de Hiroshima, que a Alemanha se reconstruiu para virar a potência que ela é depois de Hitler. Eu tenho que disseminar ambição nas pessoas e não a corrente invisível que prende essas pessoas, dizendo para elas, fique sem trabalhar que eu lhe dou uma esmola de R$1.000 por mês, um salário mínimo e pouco mais, e você vai ter pelo menos o feijão na sua mesa. E assim eu faço com a população brasileira. O que esse governo faz é uma escravidão com a população. Então, eu tenho uma péssima qualidade de atividade agrária no país, porque eu tenho muita terra subutilizada, não utilizada, sem produtividade, sem função social. Isso impede o crescimento da indústria, isso impede a qualidade de produção e velocidade de produção de insumos para exportação, para trazer o capital estrangeiro, para aumentar o PIB, para aumentar a riqueza das empresas, para aumentar a partilha de lucro dos empresários, para gerar uma economia forte, porque as terras pertencem a poucas pessoas e o Brasil tem uma quantidade inacreditável de terras subutilizadas. Então eu preciso de mecanismos jurídicos para enfrentar essa situação e redistribuir essas terras. Reforma agrária é um processo conduzido por uma série de políticas públicas e privadas, de ações do Estado e de particulares, de empreendedores, de organizações do terceiro setor. Então é um complexo, um pool de ações desenvolvidas por um pool de pessoas que devem ser integradas e harmoniosamente e equilibradamente, atuando em conjunto com forças que convergem para o mesmo ponto, que é a redistribuição dessas terras, e não só a redistribuição das terras, a melhor qualificação do modo de se usar uma terra que não precisa ser redistribuída. Então, quem tem terra e não quiser perder, dá função social e torna a terra produtiva. Quem tem terra em desproporção, que não consegue dar função social e torna produtiva, que se desaproprie para gerar direito à moradia, habitação, de um conjunto de políticas públicas e privadas destinadas a reconstruir a plataforma fundiária brasileira. Um dos instrumentos de reforma agrária é a desapropriação agrária. A desapropriação agrária é um dos instrumentos de reforma agrária. Só um segundo, gente. Tá tocando o telefone aqui para mim. Vamos lá, vamos tocando. Pessoal que está no Periscope, se puder, convidem os seguidores de vocês e botem muitos coraçõezinhos. Nós estamos aí a 100 mil corações de chegarmos à marca incrível de 7 milhões de corações.
Quem sabe vocês me ajudam a hoje, antes do ano acabar, a gente bater essa meta. Eu estava com a meta de 25 mil seguidores no Periscope e 7 milhões de corações. Os 7 milhões eu tenho fé que hoje a gente vai atingir. Os 25 mil é bem difícil, não é difícil conseguir 1000 seguidores de um dia para o outro, mas eu conto com a ajuda de vocês, para convidarem os seguidores, chamarem os amigos, né? Quando vocês estiverem vendo um post meu no Instagram, se vocês puderem marcar os amigos nesse post do Instagram, eu vou agradecer. Vamos lá, vamos continuar aqui. Muitos corações na tela, hein, galera? Vamos lá. Então, agora você consegue entender o que é reforma agrária, não consegue? Reforma agrária não é uma ação isolada. É um conjunto de ações, um conjunto de políticas públicas e privadas. Isso envolve organizações sociais, OCIPs, entidades do terceiro setor com certeza participando, o Estado. Isso tem que ter congregação de forças, de banqueiros, de investidores, de órgãos do poder público, de entidades da sociedade civil, para que a gente reconstrua a plataforma fundiária do país. E todo mundo vai ganhar com isso, a sociedade vai ganhar. Se eu tenho propriedades rurais sempre produtivas, bicho, quem tem uma propriedade rural e não produz, pelo amor de Deus, entrega. E se eu botar toda a plataforma fundiária produzindo, o país se multiplica, o país multiplica a riqueza, multiplica emprego, multiplica salário, multiplica imposto de renda, multiplica arrecadação tributária para aliviar o orçamento público, multiplica emprego, diminui pobreza, diminui vagabundagem, diminui ociosidade, diminui violência. Se eu estou botando o Brasil inteiro para triplicar a capacidade produtiva, eu triplico a capacidade de fornecimento no mercado internacional, eu multiplico o fornecimento no mercado interno. Se eu tenho mais fornecimento no mercado interno, eu tenho melhor qualidade de concorrência, eu tenho melhor técnica de disputa de preço, eu protejo o consumidor porque eu vou ter baixa de preço. Se eu tenho mais oferta, eu tenho melhor preço. O consumidor vai ser menos sufocado. Se eu gero mais emprego e gero mais imposto, eu posso diminuir a carga tributária na alíquota do imposto, porque se é mais gente pagando, eu posso, por exemplo, diminuir o imposto de renda. Porque se eu tenho 10 pessoas pagando 27.000%, eu com 20 pessoas eu posso cobrar 15% e não 27,5% e arrecadar mais do que com 10 pessoas pagando 27,5%. Então, a reforma agrária no país ela é vital para o crescimento do Brasil nos próximos 20, 30 anos. Para que os nossos filhos e netos possam desfrutar de uma economia melhor do que a gente desfruta hoje. De um país melhor do que o que a gente tem hoje. Então, a reforma agrária consiste num conjunto de políticas públicas e privadas direcionadas a reorganizar o modo de exploração da plataforma fundiária brasileira. E um dos mecanismos principais de reforma agrária é a desapropriação, que é o mais drástico, inclusive. O que é a desapropriação agrária? O poder público, através do governo federal, competência exclusiva da União, ele vai tomar. O presidente expede um decreto expropriatório declarando as áreas de interesse social para fim de reforma agrária. Ele vai tomar propriedades que particulares se apropriaram delas. Vai ser desapropriado. O que é desapropriação? Separa desapropriação. Alguém se apropriou, virou proprietário. Eu vou desapropriar, então eu vou tomar o direito de propriedade. E aí o que é que eu faço na desapropriação agrária? Eu desaproprio minifúndios, que são minifundos, são pedaços de terra que são insuficientes para gerar vida digna, quem quer que seja. É aquela balinha de veneno que o cara pensa que é boa, mas não é. Aquilo não permite ele prosperar. Então eu não posso deixar a pessoa se apegando àquele mínimo pedacinho de terra. É melhor não ter aquilo e ser inserido na política de habitação em um outro imóvel, tá? Porque o minifúndio é uma propriedade que tem uma área tão reduzida que não consegue chegar a um módulo rural. Ela não consegue chegar ao conceito de propriedade familiar, não consegue. Então, são conceitos técnicos do direito agrário, lá do Estatuto da Terra e da Lei de Reforma Agrária. Então, eu desaproprio minifúndios e latifúndios improdutivos. Então, se eu tiver um latifúndio improdutivo ou um minifúndio, eu desaproprio. Pra você ter uma ideia, o minifúndio ele é menor do que a pequena propriedade. Ele é menor do que a pequena propriedade. A pequena propriedade ela vai de 1 a 4 módulos fiscais, que tecnicamente deveria adequar para 1 a 4 módulos rurais. O minifúndio tem abaixo de 1 módulo rural. O módulo é uma unidade de medida, módulo rural. Pode variar de 2 a 120 hectares. O módulo rural depende da área do país e da atividade que se explora. É volúvel, é volátil esse conceito. Então, a desapropriação agrária recai sobre minifúndios e recai sobre latifúndios improdutivos, ok? Quando eu desaproprio um minifúndio, do que eu faço? Eu faço um remembramento de imóvel. Então, se eu desaproprio um minifúndio, eu vou acoplá-lo ao imóvel vizinho e ele vai fazer parte do imóvel vizinho. E eu vou eliminar aquele imóvel de tamanho tão diminuto que não pode prosperar e não pode gerar um mínimo de dignidade a quem quer que seja ou explorando. Então, eu incorporo no imóvel vizinho. Então, a desapropriação de minifúndio é o que a gente chama no direito agrário de desapropriação para remembramento. Eu vou remembrar, eu vou acoplar no imóvel vizinho. É completamente diferente da desapropriação de latifúndio, que é o que eu quero falar aqui. Um fundo lato. Você sabe o que é um lato fundo, meu amigo? Né? Sim, é lógico.
As brincadeiras que a fala permite, um lato fundo, né? Um fundo lato. Quem nunca pensou no latifúndio aí, né? Então veja, brincadeiras à parte, o latifúndio é um imóvel gigantesco. Gigantesco. Desproporcional, até diria. Para alguém poder ter um latifúndio num país de 220 milhões de pessoas, tem que usar muito bem para justificar manter essa terra. Tem que dar função social, tem que respeitar as regras de política ambiental, de proteção à natureza, as regras de condições de trabalho, as normas da CLT e da legislação do trabalhador rural, tem que respeitar as regras de política financeira, as regras de política empresarial rural, tem que estar produzindo, explorando economicamente de forma racional e adequada essa terra. Então, quem quiser ter um latifúndio no Brasil, que vive uma crise de sem terras, tem que ter uma postura muito elogiosa e tornar eficiente essa exploração dessa terra enorme para merecer continuar com ela. Daí que existe um instrumento jurídico da desapropriação de latifúndios. E o que acontece na desapropriação de latifúndios? O poder público declara que aquele imóvel é de interesse social para fins de reforma agrária. O expropriado não pode questionar o mérito. O máximo que ele pode questionar são matérias de defesa que ele pode do tipo provar que a propriedade é produtiva. Olha, minha propriedade é produtiva, eu dou função social, você não pode me desapropriar. Aí ele tem uma proteção. A Constituição, no artigo 185, ela protege. Né? Quem tem propriedade produtiva não pode ser desapropriado. Ele produz, ele torna a terra produtiva. Tá? Ele tem um grau de utilização ali de pelo menos 80% da área aproveitável, ele bate o grau de eficiência na exploração de 100% ou mais da tabelinha oficial do INCRA para a produção dele. Então ele tem terra produtiva, ele tem propriedade produtiva. Se esse cara tem propriedade produtiva, ele não vai ser desapropriado. Mas se ele não tem, ele vai ser desapropriado. Ele não pode questionar o mérito da vontade do poder público, é ato discricionário. O poder público entendeu que nesse momento, só pesando valores, era importante desapropriar esses 20 latifúndios. E o que acontece quando a desapropriação é efetivada? O poder público indeniza, ok? Uma parte referente a algumas benfeitorias que foram feitas necessárias em dinheiro. O que não se indenizar em dinheiro é em títulos da dívida agrária, liquidáveis de 2 a 20 anos, e o cara vai respeitar ali as regras que a Constituição estabelece, no artigo 184, 184 caput e parágrafos, vai receber uma parcelinha em dinheiro, a outra parcela é paga mediante a liquidação de títulos que são emitidos da dívida agrária, que é a dívida que o poder público cria quando ele pratica atos agrários, por exemplo, a desapropriação de propriedades privadas para fins de reforma agrária. O poder público se endivida, ele tem que indenizar, e o poder público vai pegar esse imóvel e vai dar a destinação correta. Não vai ter aqui destinação nenhuma. O imóvel desapropriado para fins de reforma agrária é destinado para o fim adequado. Qual é o fim dele? Gerar assentamento de famílias. Eu vou assentar, colocar na terra famílias. Naquele imóvel todo? Não, óbvio que não. Aprenda, olha na prática como é que funciona. Feita a desapropriação para fins de reforma agrária, esse imóvel desapropriado, ele tem uma matrícula, correto? A matrícula é a carteira de identidade do imóvel, é o CPF do imóvel, ok? CPF pessoa física, evidente, é só uma analogia. Tá? É o número de identidade do imóvel. É o primeiro número, é o primeiro dado que ele tem de informação genética dele. Esse imóvel tem a matrícula número tal, ok? Eu vou cancelar essa matrícula. Esse imóvel desapropriado vai desaparecer juridicamente. Fisicamente ele está ali, juridicamente esse imóvel nesse tamanho não existe mais. E vai ser feito um fracionamento, possivelmente um loteamento. E vão se gerar múltiplas propriedades novas, em tamanhos diminutos, que a gente vai chamar de propriedades familiares. E essas propriedades familiares é que vão receber as famílias que serão assentadas. Existem regras especiais para se obedecer uma fila, a um processo seletivo, a uma ordem de espera. É a chamada fila de espera de assentamento. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Brasil, substituiu o velho IBRA. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, fiscalizado evidentemente pelo Ministério de Reforma Agrária, Ministério da Agricultura e pelo Presidente da República, última ratio, né? O INCRA, como uma autarquia que é submetida à tutela, à supervisão, né? O controle da administração direta, não a hierarquia da administração direta para indireta, é controle, supervisão, tutela. O INCRA, ele respeita todo um conjunto de normas para deferir o título de assentamento. Essas normas estão na Lei de Reforma Agrária, a Lei 8.629 de 93. Lá do artigo 18 ou 19 até o 22, 23, aparecem as regras de prioridade. Quem é que vai ter direito à terra? Tá? As regras que excluem, quem está em conflitos armados, é excluído da lista, não pode participar. Né? Então, se alguém era possuidor ali, tem prioridade. Então, o que é que acontece?
Eu desapropriando o latifúndio, eu vou fazer o chamado desmembramento. Não é remembramento, como é no minifúndio. É desmembramento. Então eu vou pegar aquele grande imóvel e vou desmembrá-lo em pequenas unidades imobiliárias. E o que eu vou fazer com esses imóveis? Eu vou convidar as pessoas que estão na vez, na lista, as famílias, e vou assentá-las na terra. Preste bem atenção agora. É óbvio que o poder público não ia dar mole de dar de cara a propriedade. Dificilmente vai fazer isso. É raro. Somente em algumas situações especiais já é emitido o título para aquisição e aí aquela família que é assentada registra e vira proprietária. Não é assim na prática. Isso é raríssimo. Na prática, como é que funciona? Eu gero uma emissão na posse, um título de emissão na posse. E aquela pessoa vai ter a posse, vai ter o domínio da terra, mas não tem a propriedade registrada em nome dela. Ela vai ficar por 10 anos sendo observada pelo poder público. O título é inegociável, não pode alienar, não adianta querer pegar para tentar vender pelo dobro do preço, não vai caber especulação. O título é intransmissível, é inegociável, é inalienável essa posse. E esse assentado vai durante 10 anos se comprometer. Ele vai assinar um contrato com o poder público em tornar a terra produtiva, dar função social, não se envolver em conflitos armados, não se envolver em conflitos agrários, não incentivar e fomentar guerrilhas. Então existe todo um sistema inteligente para ambientalizar essas pessoas na terra, dando a elas o que elas estavam buscando, que é a chance de ter lugar para morar, dormir, plantar, comer, explorar a terra para ganhar dinheiro, em troca de a gente melhorar a qualidade do relacionamento da população rural com o poder público e com a população urbana. Então eu vou diminuir conflitos, vou diminuir carência, vou diminuir miséria e vou gerar assentamento. Passados 10 anos, vai ser feita uma avaliação do que aconteceu nessa década. Cumpridas as exigências que a legislação impõe, será expedido o título para a aquisição, enfim, da propriedade. Daí esse título, expedido pelo Ministério de Agricultura, pelo INCRA, com a chancela da Presidência da República, é levado ao cadastro rural no registro imobiliário para que essa família se torne proprietária do imóvel. É nesse momento desse registro que se discute a questão tributária. Agora você está entendendo? Fiz todo o caminho para você aprender a informação, para você ver na prática a discussão tributária na realidade. Não é só decorar a informação, porque é isso que se faz na maioria dos cursinhos. E eu estou há 15 anos e posso lhe dizer com tranquilidade, as pessoas chegam em cursinhos com cargas horárias pequenas, querem dar matéria correndo, só dão informação e não explicam. É por isso que a gente tem uma baixa qualidade do público concurseiro. É por isso que a galera que hoje passa em prova é a galera que faz cursos verticalizados, módulos aprofundados, com 5, 6, 7, 8 professores às vezes, estuda, verticaliza, entende, aprende e fecha aquelas matérias, faz uma pontuação de 65, 70, 75, que em regra é suficiente para passar no concurso. Salvo alguns concursos tem que puxar uma nota de arranque mais alta, 85, 90, que é mais raro. A maioria dos concursos públicos hoje, com 75, 70, você está disputando lista, está disputando prova oral. Se você fizer uma média de 75, qualquer concurso de MP, magistratura, defensoria, PGE, PGM, você está dentro da oral, da última etapa. Vai para classificatória, se for eliminatória, fica ali, pode alguns ficar. Mas você com 75 de média, você em regra entra. Qualquer concurso, AGU, PFN, qualquer um. Na OAB você com 60 passa, porra. Basta tirar 6, caralho. É só 6. Não precisa tirar 7, nem 8, nem 9, nem fechar a prova. 6. Quer dizer, você pode deixar 40% da prova em branco, velho. Aí vocês são meus alunos do OAB que estão aí. Aí que eu digo pra você, rapaz, eu não entendo, velho, um adulto, velho, ficar nessa neura, eu tô com medo da prova, Meu irmão, você vai fazer mais uma prova em sua vida, que você tá estudando pra passar, se não passar, faz de novo. Normal, essa é a vida, pô. Pensa como adulto maduro, e não como uma criancinha, um bebê, chorão, pô, merdinha, medrosinho da vida, pelo amor de Deus. E uma prova pra tirar 6, não é pra tirar 10, não. Estudou, assistiu as aulas, pagou o preço agora, claro, que se ficar achando que vai passar sem estudar, aí é mais infantil ainda, aí é inocência pura. Não merece nem eu perder tempo conversando. A pessoa que acha que vai passar sem se sacrificar, sem estudar muito. Agora, tem que entender que você está estudando para passar, você vai ter chance de passar, pô. Tem que tirar 6, porra, não é tirar 10 não, é 6, basta tirar 6. O cara que vai fazer uma prova da OAB hoje, ele tem uma peça que vale 5, se ele tirar 3,5, que equivaleria a 7, se ele tirar 3,5 de 5 na peça, acertou a peça, acertou a estrutura e rabiscou um pouquinho no mérito, 3,5. Bicho, o cara vai lutar por 2,5 valendo 5. Nas discursivas, são 4 perguntas. Se o cara fechar 2, ele pode deixar 2 em branco. Se ele fizer meia boca nas 4, 0,65, 0,60, 0,65, 0,60, ele faz 2,5. Com 3,5 da peça, ele tira 6 e passa. Eu não entendo o terrorismo psicológico, velho, que algumas pessoas se submetem e pior, contaminam as outras.
Quando eu tava em grupo de estudo, velho, na minha época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. No máximo era o Orkut. Quando chegava alguém com aqueles scrap depressivo, eu excluía logo a pessoa. Falava, você quer se enterrar mentalmente? Vá se enterrar na puta que lhe pariu, sozinho, vai tomar no seu cu. E não vem ficar de mimimi do meu lado não, porque mimimi pega. Mimimi pega, é contagioso, é doença, essa desgraça pega. Tá você focado na sua e vem uma criatura que você nem sabe quem é, e tá no seu Orkut, hoje tá no seu grupo do WhatsApp. Você nem sabe quem é a pessoa, tá você morrendo de amores pela pessoa que você não conhece. Às vezes você não sabe que aquela pessoa tem síndrome depressiva, síndrome do pânico. Aquela pessoa precisa de terapia, de psiquiatra, de ajuda médica. Só que você não sabe. Você já virou a melhor amiga daquela pessoa que você não sabe nem quem é. Não sabe nem se é um homicida, se é um estuprador, se é um psicopata sexual. Você não sabe nem quem é, velho. Aí o cara entra no seu grupo de estudo, você focado, aí o cara vai e faz um texto contando desgraças na vida dele. Quem é que consegue ficar bem lendo isso? Seu dia foi pra casa do caralho, meu irmão. Vou lhe falar uma coisa e guarde o que eu vou lhe falar com a experiência de quem estuda há 15 anos. Existem momentos da vida em que a gente precisa ser egoísta. Gostar da gente e pensar na gente. Tem momentos que tem que olhar pra essa pessoa e dizer assim, olha, infelizmente eu tenho um objetivo, se eu parar pra te ajudar, eu não vou resolver o seu problema e vou criar um pra mim. Você me perdoe, mas nesse momento eu não posso conversar com você. Olha, eu desejo que Deus dê o melhor a você. Eu quero te dizer que eu fiquei muito sentido pela tua história, mas a partir de hoje eu não quero mais ouvir a tua história. Eu não sou o profissional que você precisa. Eu não sou o seu melhor amigo de infância. Eu não sou sua mulher, seu pai, sua mãe. Por mais que eu te ame como um irmão em Cristo e eu queira o melhor pra você, eu tô no meio de uma preparação para uma prova, velho. Uma mensagem como essa sua me tira do foco, você sem saber. E talvez, possivelmente, sem querer, você está me prejudicando. Só que às vezes o aluno inocente não percebe isso. Aí ele cai naquele oba-oba, naquele mimimi, fica ali e o cara se fode, velho. Por isso que eu, bicho, nos grupos que eu coordeno pelo menos, eu vejo qualquer postagem dessa, eu excluo na hora, e se a pessoa insistir, eu tiro ela do grupo. E falo, olha, você me perdoe, não é porque eu queira mal a você. É porque você vai prejudicar o meu grupo. Nesse momento, você mais adiante vai amadurecer, vai entender, você vai me dar razão, vai me abraçar e vai ficar com vergonha da besteira que você está fazendo. Você não pode vir no meio de um treinamento, num vestiário, a galera ali focada para subir, para jogar uma final de campeonato, e você puxar um discurso depressivo, velho. Você tá maluco, você vai foder o trabalho de todo mundo, porra. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi uma das maiores lições que eu tomei na minha vida. Eu tinha 16 anos. Eu treinava pugilismo. Treinava mesmo. Treinei boxe durante 7 anos de minha vida. E treinava pra competir. Aliás, eu competia. Né? Já rachei topo de nariz, já quebrei dente. Né? Tenho a mão, se vocês observarem aqui minha mão, ó, toda cortada com cicatriz. Olha os calos, minha mão toda pesada. Minha mão não é pesada, é mão de peão, meu irmão. Aquela mão quando bate machuca, véio. É mão de borracha, meu irmão. Né? Mão de, como a gente brinca, é mão de macho, porra. Né? Então, uma vez, eu com 16 para 17 anos, meu treinador, Joilson, foi o treinador que treinou a equipe brasileira nas Olimpíadas de Seul em 88. Isso foi em 91. Eu tinha 13 anos, ia fazer 14. Não, eu tinha 16, foi em 93. Isso foi em 93. Ia ter um torneio em Recife chamado Verão Vivo, da Band, com Luciano do Vale, falecido e saudoso, eterno Luciano do Vale, me ajudou muito, patrocinou lutas minhas, né? Eterno Luciano do Vale. E a gente tava na equipe da Bahia. A equipe era foda, só pra você ter ideia, os meninos que estavam disputando nessa equipe, Popó, Kelson Carlos, né? Dória treinava uma parte do time e Jorge treinava outra. E aí a gente viajou pra Recife. Ia ter uma luta no Geraldão lá em Recife. E eu tava escalado para lutar, só que aí faz o sorteio do cruzamento, para ver quem vai lutar. Aí sorteou a nossa equipe. A gente sorteou, aí Joyce botou, que meu apelido era Parmalat, eu era o único branquinho do time. Eram meus irmãozinhos, tudo negão, meus irmãos negão. E quando eu falo negão aqui, é assim, não é um preconceito, que minha alma é de negão, velho. Eu tenho alguns atributos de negão, viu? A alma é um deles. Então, eu tava lá, fui escalado para lutar. E meu apelido era Parmalat, que eu era o único branquinho do time. Aí a galera fazia bullying comigo, né? Eu sofria bullying porque eu era branco. Ah, tu é branquinho, velho, tu é Parmalat, tu não tem a raça da gente, não. E eu só treinava com os negão lá, então, porra, eu tinha que pegar o ritmo, senão caia na madeira, velho. E aí me escalaram pra luta. E aí, velho, quando sorteou, eu caio pra lutar, velho, com o pior, o desgraçado, o cara mais miserável, perverso que tinha. Naquela época que a gente viajava lutando, né? Que era um menino da equipe de Recife, local. E a torcida era pirava com o cara. O menino ele era treinado por Luciano Todo Duro. Né? Então ele era cria de Todo Duro. E Todo Duro tinha uma briga com Holyfield, então tinha uma briga Bahia e Pernambuco muito forte. E eu não vou lhe mentir que eu, menino, 16 anos, o cara era 3 anos mais velho que eu,
O cara era um pouco mais alto que eu, então ele tinha braço longo. E eu, porra, eu tinha o costume de lutar encostado. Eu falei, não vou conseguir encostar no cara, o cara tem braço longo, como é que... Eu entrei em desespero. Menino, 16 anos, foi uma das maiores lições que eu tomei na minha vida. E eu era um dos melhores. Eu era um dos melhores da nossa equipe. Eu nunca tinha tomado um nocaute. Nunca. Anos já, desde 12, 13 anos na academia treinando, nunca tinha tomado um nocaute. Joilson me chamou e falou assim, eu não tô sentindo o seu olhar. Cadê o olhar do meu campeão? Cadê o olhar de tigre, de lince do meu campeão? Aí eu falei, porra, treinador, vai ser foda, velho. Você vai me botar na primeira luta, o cara é o cara mais desgraçado, é o favorito. Porra, bota os meninos pra lutar no meu lugar, bota Kelson, bota Bruxa, bota Bob, me tire, velho. Aí ele falou, você vai lutar. Sem eu saber, ele preparou Bruxa pra lutar no meu lugar. Chamou o Bruxa e falou, ó, Bruxinha, você que vai subir, que Pedrinho vai amarelar. Ele não vai ter condição. Aí a gente foi pra pré-eleção. Eu, como eu estudava, eu vim de uma família tradicional, eu era o único que tinha segundo grau completo, né? Em vias de completar, eu estava com 16 anos, ia completar segundo grau, estava indo para o terceiro ano de ginasial, pós-ginasial, terceiro ano científico na época. Os meninos não, os meninos que treinavam comigo era tudo menino favelado, velho, que não tinha grana, não tinha dinheiro, pagava lanche por menino, meu pai pagava lanche por menino, meu pai patrocinava a academia, né? Aí, bicho, no meio da pré-eleção falando, eu comecei a embargar a voz. Aí eu lembro de uma cena, Bob, que é um dos nossos melhores lutadores, ele jogou a toalha no chão e falou assim, vem cá, velho, que porra é essa? Você sempre foi um líder aqui dentro? Você vai amarelar? Se você tiver um discurso desse, quem é que vai conseguir subir naquele ringue, velho? A equipe de Recife é 10 vezes mais preparada que a nossa, a gente vai na raça pra ganhar. Aí Joilson levantou, apontou pra fora assim pra mim e falou assim, saia. Eu olhei e ele falou, saia. Você tá cortado. Eu falei, não, eu subo. Ele, além de você não subir, porque você vai passar vergonha, você não vai lutar com decência, vergonha não é perder, vergonha é não ter coragem de vencer. Saia, seu discurso aqui prejudica o vestiário. Saia. Aí eu falei, mas eu faço o que ele? Vá pra rodoviária e volte pra Salvador. Aí eu olhei pra ele, ele falou assim pra mim, não tem duas palavras, treinador falando. Pegue sua mochila, pegue suas coisas, não precisa nem passar na pousada. Vá daqui pra rodoviária, tá com dinheiro aí? Eu falei, tô, tá na minha carteira. Ele falou, pegue ônibus e vá pra Salvador. E vai pensar, aqui não cabe mais você. O time tá com energia, você tá com outra. E ele me cortou. Eu acho que eu não ganharia a luta, mas se eu tivesse atitude eu poderia ganhar. Eu era um dos meninos cotados para pelo menos chegar na semifinal. Tanto que depois eu fui patrocinado e venci um Verão Vivo. 2 edições depois. E eu era cotado. E por que ele me cortou? Porque o meu discurso era um discurso de covarde. E ele percebeu, com a experiência de um treinador olímpico que levou os pugilistas do Brasil para jogar nas Olimpíadas, ele percebeu que se ele fizesse aquilo e me deixasse no time, eu ia contaminar o time. E qual foi a atitude veemente dele? Pô, eu era um dos primeiros a falar sempre. Quando eu comecei a falar que minha voz embargou, que eu abaixei a vista, ele falou, nem continue. Se você continuar com esse discurso, cada palavra que você falar aqui é prejudicial ao grupo. E ele me tirou do grupo. Me cortou do time, me cortou da competição, velho. Eu treinei 4 meses para aquela competição. Só que meu modelo mental era de derrotado. A equipe subiu, a gente ficou em segundo lugar. A equipe de Recife foi a campeã. A gente venceu no número de lutas e de pontuações, os critérios todos de pontuação do pugilismo, de nocaute, de rounds vencidos. A gente venceu a equipe do Ceará e a gente ficou em segundo colocado. Depois, todo mundo na festa, a galera chegou pra mim e falou assim, Pedroca, você entendeu por que você foi cortado? Eu falei, claro que eu entendi, velho. E ali foi uma das grandes lições na minha vida. E essa lição, desde os meus 16 anos, eu trago comigo. No meu time, meu irmão, se eu tô indo pra uma briga, pra uma luta, pra em cima de um combate, pra enfrentar uma prova, se alguém ficar de mimimi, não tem jeito. Eu tenho que excluir. Isso não quer dizer que eu não tenho amor a essa pessoa. Joilson me ama até hoje. Mas ali ele entendeu que eu era prejudicial ao processo, ao objetivo, ao treinamento. Então não cabe mimimi. Então eu digo a você, você tá vendo nego de muita conversinha, mandando mensagem, tem gente que se alimenta de depressão, aí fica te chamando no privado, no WhatsApp, pra contar problema. Brother, quer um conselho? Bloqueia essa pessoa. Diga, ó, meu irmão, ele deseja tudo de melhor, eu continuo sendo seu amigo, mas o que você tá fazendo por mim, pra aliviar a sua desgraça, você tá me contaminando. Não se permita isso, velho. Se você quer estudar pra concurso e passar, você não pode se alimentar, encher sua cabecinha de coisa negativa.
Entenda, por maior amor que você tem ao seu próximo, você não é o terapeuta dessa pessoa. E se você tentar se vestir de terapeuta dessa pessoa, você prejudica o seu estudo e compromete a sua aprovação. Na vida é preciso, às vezes, saber, com humildade, ser egoísta. E olhar para você. Porque se você não olhar para você no meio de uma guerra, olhou para o lado, a banca te atropela. É nocaute, ó. Ponta de queixo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui bate aqui, apaga aqui. O efeito reflexo de uma ponta de queixo é aqui em cima, no controle neural. Apaga. Serviram Aldo. Tomou, puf. Apagou. Cai que nem uma jaca, porque apaga todo o comando mental. Não deixe que nego dê ponta de queixo em você durante o seu estudo. Vamos voltar. Feita aqui a mensagem, vamos voltar para a gente fechar esse primeiro bate-papo de hoje. Então eu acho que está claro para você. Está claro. Quando é que a gente fala da imunidade tributária do 184, parágrafo 5º da Constituição? Vai cair na prova. Uma família de sem terras, um grupo de pessoas que está possuindo imóvel há 10 anos, que foi desapropriado para fins de reforma agrária. Aí a banca usa linguagens técnicas, está sendo preparado para identificar. José, Maria e seus 2 filhos são possuidores de lote do tamanho de uma propriedade familiar, fruto de desmembramento territorial de um grande imóvel, um grande latifúndio que foi desapropriado para fins de reforma agrária. Passados 10 anos, cumpriram todos os requisitos para justificar a aquisição do bem. Foi expedido o título que legitima a aquisição pelo poder público. Dirigiram-se ao cadastro rural do registro imobiliário local para registrar a propriedade e foram surpreendidos com a cobrança do ITBI ou do ITD. Se eles pagaram algum valor, ITBI. Se não pagaram nada, ITD. Se fosse a união com o imposto residual federal, não pode. Você vai dizer que não incide aos impostos porque vigora a imunidade tributária para fins de proteger o adquirente que foi assentado na terra e agora está adquirindo a propriedade do imóvel desapropriado para fins de reforma agrária. Tá claro? Tá claro. Bom, foi 1 hora e 4 minutos de aula. Os primeiros 5, 7 minutos foram de bate-papo, recepção de vocês aqui, principalmente o pessoal do Scope, do Periscope, né? Esses últimos 5 minutos aí, 10 minutos, uma boa conversa aí para você refletir, uma lição que eu lhe passo para você refletir. Eu já vi muita gente perder prova oral, perder prova específica porque saiu do foco e ficou dando atenção aos outros. Sabe, esses dias eu tive uma conversa muito dura com a menina que está com a mãe no hospital. Ela falou para mim que ia parar de estudar porque estava com a mãe no hospital. Eu falei, é legítimo que você não suporte esse momento, você é ser humano. E que essa dor de estar com sua mãe aí numa doença letal e até terminal, e você consciente que nos próximos dias você possivelmente vai perder sua mãe, mas eu só vou provocar com o meu papel de treinador, que é: primeiro, eu quero que você saiba que eu vou te acolher de qualquer maneira, do jeito que for, eu vou estar do seu lado, independente do que aconteça, eu vou estar com você, e quantas vezes a gente precisa treinar, eu vou estar treinando você. Eu não vou te abandonar, porque eu não abandono pelo meu, até que eu perceba que ele realmente não merece continuar comigo. Aí eu, meu irmão, te amo, mas segue seu caminho, que eu vou dar o meu tempo para treinar quem quer vencer. Você não quer vencer. Você prefere ficar se sabotando. Então eu não posso, eu fiz tudo o que eu podia, mas ninguém vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então eu estou encerrando o meu treinamento com você. Já fiz. Já abri mão de 2 coaches, porque os caras não queriam, estavam se sabotando e não tinha jeito. Falei, seu caso é para psicoterapeuta. Infelizmente eu não tenho mais como te ajudar daqui para frente, você não caminha mais comigo, e o tempo que eu dedico a você, eu vou dedicar a outra pessoa. O dinheiro é o mesmo. O que você me paga, outra pessoa vai me pagar. A questão é que eu vou treinar alguém que quer vencer, e você não quer vencer. Você diz que quer, mas você não quer. Suas atitudes não são compatíveis com sua escolha, né? Mas enfim, essa menina que eu tô treinando, na verdade tô treinando ela. Eu virei para ele e falei assim: olha, você estudar ou não estudar não vai mudar em nada a questão fisiológica da saúde da tua mãe. O que Deus está escrevendo para o plano da tua mãe, se for a convocação para ir para outro plano terreno agora, vai ir com ou sem a sua vontade. O máximo que a gente faz através de oração é pedir a Deus que no juízo de valor dele, no julgamento dele, analise se essa pessoa merece ou não continuar um pouco mais com a gente. E às vezes continuar é prolongar sofrimento. A pessoa está com metástase no corpo inteiro, sofrendo, cheia de escara no corpo. Eu humildemente falei para ela: olha, eu sei que isso é um papo pesado, falar sobre morte, passagem, saudade, mas se eu estivesse no seu lugar, eu pediria que Deus levasse. Porque é muito sofrimento, sua mãe está definhando em cima daquela mesa. Mas isso é um juízo de cada um, e uma evolução espiritual de cada um. Só que o que eu quero te colocar é que isso não pode interferir no seu estudo, por mais que interfira. A sua força tem que ser em dizer: peraí, ou eu fico sem minha mãe e com aprovação, ou eu fico sem minha mãe e sem aprovação. O que é menos lesivo para a minha vida, que vai continuar mesmo depois que eu enterre minha mãe?
pelo menos eu estar aprovada, poder abrir meu escritório, começar a trabalhar como advogada, não ter que voltar para a primeira fase do AB, a pessoa está na repescagem. Eu falei, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, não é só um jogo de palavras, não é apertar um botãozinho, mas o seu desafio é esse. É conseguir, em paralelo a esse drástico problema que você está vivendo, não permitir que ele interfira centralmente ao ponto de aniquilar outros objetivos, porque a vida segue, independente daquele problema. Um problema, ou ele viram dois, ou ele continua sendo só um. E por mais que seja difícil, é um desafio que é seu, não é meu, é seu, tá dentro de você, é você que tem que querer. Toma um banho, joga água no rosto, toma um café e tenta, cara, abre o livro, vai pra aula, nem que seja pra fazer uma terapia, bicho. Você fica ali, ouve uma aula minha, pega as minhas aulas ao vivo, que são engraçadas pra cacete, eu brinco, conto piada, falo sacanagem, diferente da aula de estúdio, da aula daqui do Periscope, da transmissão, que é uma aula mais reta, mais focada, que é uma aula que dificilmente eu brinco, interajo, é a aula mais reta. Assiste minhas aulas ao vivo, porque ali é o PB Stand-Up Comedy, você vai dar risada, você vai aliviar. E foi muito bacana a mensagem que eu recebi dela ontem, me dizendo que estava me agradecendo pela conversa franca que eu tive com ela, por ter falado a verdade. Ela disse assim pra mim, professor, eu falei com quase 15 pessoas, que eu estou no meio de uma prova do OAB, segunda etapa, eu preciso da carteira, todo mundo sabe que eu preciso, se eu não pegar essa carteira eu não vou ser efetivada, e se eu perder minha mãe, já não tenho pai, eu não vou ter, renda, até habilitar a pensão, tudo, e não é muita coisa que eu vou ficar com a pensão de minha mãe, né? Minha mãe, ela tem um salário que banca a gente, mas ela morrendo não vai ter como continuar, ela é empregada privada, né? Então eu preciso da carteira. E de todas as pessoas que eu falei, todas me disseram um discurso igual, só você disse diferente. Todas me disseram, que isso, larga essa merda de prova, esquece isso, cuida só da sua mãe, você não vai morrer de fome. E o que todo mundo me disse foram palavras de piedade. Você foi a única pessoa que com muita ternura, com muito carinho, com respeito à minha dor, me fez enxergar um outro horizonte. Que mesmo na adversidade eu tenho capacidade de continuar. E que apesar de que Deus está escrevendo o momento mais difícil da minha vida, não é por isso que eu vou abrir mão dos meus objetivos. E o meu desafio, dizia ela para mim, realmente é como você colocou, é mostrar que eu sou capaz de, mesmo passando por essa entranha aqui aberta, essas vísceras expostas, eu continuo puxando fôlego e caminhando. E ela me mandou uma mensagem, eu chorei lendo a mensagem dela, que está estudando, que assistiu aulas do hospital, falou que passou a noite no hospital assistindo aula, falou que assistiu o Periscope que eu fiz antes de ontem, de dentro do hospital, e que não vai desistir, e que vai lutar para passar na prova. Uma menina dessa, bicho, eu digo, uma dessa, que tem essa atitude mental e essa garra, Deus vai prover a aprovação dela. Ah, se não vai, claro que vai. Ela tá pagando preço, não tem mágica, não tem milagre, ela tá estudando. Mas aí na hora, bicho, aí é o que eu digo, se você fizer a sua parte, Deus faz a dele, mas Deus não vai fazer sozinho. Né? Tem pessoas que falam assim, eu amo Deus, eu amo Deus. Deus não manda gabarito não, meu amigo. Deus não manda o espelho pular na sua cadeira de prova, não. Deus faz a parte dele, a partir de quando você faz a sua, ele mostra merecimento. Eu digo que Deus, meu Deus no qual eu acredito, ele é o mais justo dos juízes da história. Ele sentencia a favor quando é para ser a favor. Quando não é, a justiça é sentenciar para a improcedência da ação e o indeferimento do pedido. Eu digo que o provimento divino ele é fruto do merecimento humano. O merecimento humano atrai o provimento divino. E é você mentalmente que vai mostrar o seu merecimento. Tudo bem? Temos 1h10. Eu encerrei essa primeira parte. Eu vou voltar agora falando de imunidade de TBI. Imunidade de TBI no direito societário. A gente vai falar agora de fusão, cisão, incorporação de pessoa jurídica e as polêmicas das 5 imunidades de TBI na fusão, cisão e incorporação de pessoa jurídica. O tema, quem quiser ir já abrindo a legislação, se vocês já puderem dar uma lida, eu vou precisar de 5 minutos para fazer xixi ali, que eu tô com uma vontade da porra de mijar, né? Menino faz xixi, homem mija, né? A gente brinca assim, para. A namorada chegou pra namorada e falou assim, amor, eu vou ao toalete urinar. Desconfie. Tem algo estranho aí nesse discurso, né? E minha mulher às vezes fica brava comigo. Nossa, você às vezes é grosso, vulgar, eu vou mijar, coisa feia. Eu falo, amor, imagina se um homem de quase 40 anos de idade, viril, vai chegar, eu vou ali fazer xixi. Crianças fazem xixi. Meninos mais assim, sensíveis, urinam. Homem mija, né? Eu preciso mijar. Brincadeiras à parte, eu tô quase explodindo aqui, eu preciso mijar. E pegar um cafezinho aqui, o café do Moisés, né? Rapaz, eu trouxe, velho, 3 caixas já estão voando, né? Com o negocinho que o Moisés bota pra mim lá, rapaz, que o café fica uma delícia, eu fico ativo o dia inteiro. Então, vão ser aí de 5 a 10 minutos
Só botar esse cafezinho, voltar para cá e a gente vai fazer o bloco 2 aqui no site, ali no Periscope, tá certo? Vocês do Periscope estão aí, estão me assistindo? Creio que sim, correto? Creio que estão aqui. Então tá aqui a galera do site, tá aqui a galera do Scope, né? Meu Scope é escopeta. Eu gostei, alguém mandou pra mim, PB, seu Periscope é periscopetando, periscopeta, rapaz, tem risada pra caralho, né? Então vamos de escopeta. Então a gente vai voltar daqui a 5, 10 minutos, eu vou abrir pra vocês aqui também, tá certo? Para a gente recomeçar e falar das imunidades de TBI, no caso de fusão, cisão, incorporação de pessoa jurídica, tá certo? Tamo junto? Então, paro agora, a gente retorna já já, perfeito? Vocês do Periscope estão comigo, né? Então vou fechar aqui no site, vou fechar no Periscope e a gente volta, tá certo? Beleza. Fechando aqui no site do portal. Publicional, post. Então, beleza. Fechado, né? Karine, Carla Viana, estamos aqui, firme e forte. Valeu, Carininha. Então, vou mijar ali, botar uma musiquinha aqui, ó. Shake It Off. Porra, Taylor Swift, ela é maravilhosa. Valeu, galera. Já já eu volto, tá? Beijo grande. Como é que fecha aqui esse negócio? Agora aquela velha problemática para conseguir fechar. Pois é, Deise, esse café é top. Eu tô botando o dedo aqui na tela, mas não tá fechando.